Um fazendeiro humano, Alex Hunter, vive sozinho há 15 anos em Terra Nova, a primeira colônia agrícola humana. Um dia, uma mulher alienígena nua aparece em sua porta chorando. O orvalho da manhã brilha nos campos de trigo ao redor, refletindo os primeiros raios do sol alienígena que tingem o horizonte de laranja e carmesim. A solidão e a paz de Alex são interrompidas por essa inesperada visita. Alex estava em sua varanda, uma caneca fumegante de café aquecendo suas mãos calejadas. Aos 44 anos, seu corpo permanecia tão forte quanto fora na casa dos 30. Ombros largos e braços fortes adquiridos com anos de trabalho honesto. Seu rosto marcado pelo tempo, emoldurado por uma barba rala de fios brancos e pretos, havia visto sua cota de dificuldades, mas a vida tranquila suavizou as arestas duras da dor que antes o definia. Mais um dia no paraíso, murmurou para si, um ritual que substituíra a conversa real. A fazenda, seu santuário, refletia a propriedade dos avós na terra, que não via desde a migração interplanetária há 30 anos. A casa de madeira com ampla varanda, o celeiro vermelho e o moinho de vento rangente foram todos construídos por suas próprias mãos, desafiando as estruturas pré-fabricadas que dominavam os assentamentos humanos. Após a morte de Sarah, ele não suportava a pena nos olhos das pessoas. Ela havia sido sua parceira, amiga e a futura mãe de filhos que nunca teriam. O acidente com a nave que a levou quase o destruiu espiritualmente. Assim, ele se isolou na borda da civilização, onde tolerava apenas a tecnologia que mantinha suas colheitas e um modesto sistema de comunicação, usado apenas para pedir suprimentos essenciais e vender sua produção. Alex colocou sua caneca para baixo e alcançou as luvas de trabalho de couro desgastadas que estavam penduradas na porta. O campo oriental precisava de atenção hoje. O híbrido de trigo alienígena que ele havia desenvolvido estava quase pronto para a colheita. Talos dourados balançando na brisa suave, como um oceano de prosperidade. Sua rotina matinal era tão previsível quanto o nascer do sol. Alimentar o gado, as galinhas de origem terrestre e o equivalente local ao gado. Estranhas criaturas de 6 patas com temperamentos dóceis que produziam leite mais doce do que qualquer coisa da terra. Verifique os sistemas de irrigação. Repare o que precisar de conserto. Trabalhe até que seus músculos doam e sua mente esteja cansada demais para lembrar. Ao meio-dia, Alex havia consertado uma seção da cerca e estava voltando para casa para almoçar quando ouviu um estrondo distante que não pertencia à paisagem sonora pacífica de sua fazenda. Ele estreitou os olhos em direção ao horizonte, avistando uma nuvem de poeira se movendo rapidamente pelas planícies. Droga, ele murmurou. Visitantes eram raros e nunca bem-vindos. Ele acelerou o passo, alcançando a casa e pegando o rifle de pulso que mantinha montado acima da lareira. Uma relíquia de seu breve serviço militar antes de conhecer Sarah e se estabelecer na vida civil. Aqui, com o vizinho mais próximo a 32 quilômetros de distância e a polícia ainda mais longe, um homem precisava estar preparado. A nuvem de poeira desapareceu atrás de uma elevação, mas Alex permaneceu vigilante, observando de sua varanda enquanto os minutos passavam. Quando nada apareceu, ele foi relaxando gradualmente, abaixando o rifle. Provavelmente apenas passando, disse a si mesmo, virando-se para entrar. Foi então que ouviu uma batida desesperada em sua porta dos fundos, que quase o fez pular de susto. Ninguém nunca veio pela porta dos fundos. Droga, ninguém nunca veio a nenhuma porta. Com o rifle levantado, Alex se moveu cautelosamente pela casa. O batido veio novamente, acompanhado do que parecia ser um soluço. Ele hesitou com o dedo pairando perto do gatilho enquanto se aproximava da porta. "Quem está aí?" ele chamou. A voz rouca de desuso. A única resposta foi mais soluços e um suave impacto contra a porta, como se quem estivesse do lado de fora tivesse desabado contra ela. Contra seu melhor juízo, Alex destrancou a porta e a abriu um pouco. Fuzil pronto. Quando ele viu, fez com que ele congelasse em descrença. Uma mulher, não uma mulher humana, estava encolhida contra o batente da sua porta, completamente nua. Sua pele era de um verde suave e delicado que parecia brilhar sob o sol do meio-dia. Cabelos longos e prateados caíam por suas costas esguias.
parcialmente obscurecendo seu rosto, enquanto ela olhava para ele com enormes olhos cheios de lágrimas do azul mais impressionante que ele já havia visto. Ela era inconfundivelmente humanoide, mas claramente alienígena. Suas orelhas levemente pontudas, seus traços mais delicados e angulares do que os de qualquer humano. Em seu ombro esquerdo, uma tatuagem ou marca de algum tipo pulsava com um brilho sutil. Padrões intrincados se moviam como prata líquida sob sua pele. A mulher alienígena estendeu uma mão trêmula em direção a ele, revelando dedos esguios com uma articulação extra. Seus lábios, de um tom de verde mais profundo do que sua pele, se abriram enquanto ela falava com uma voz que parecia fluir como água. "Por favor", ela disse, em um inglês surpreendentemente claro, "ajude-me. Eles estão vindo." Alex ficou paralisado, o rifle ainda em suas mãos, mas agora apontando para o chão. 15 anos de solidão não o prepararam para este momento. Para a mulher alienígena nua e aterrorizada que implorava por sua ajuda em sua porta. Pela primeira vez desde a morte de Sarah, Alex Hunter se viu completamente sem saber o que fazer a seguir. "Eles estão vindo." A mulher alienígena repetiu, sua voz tremendo enquanto ela se agarrava à moldura da porta em busca de apoio. A mente de Alex corria por uma dúzia de cenários. Nenhum deles bom. Seus anos de solidão o tornaram cauteloso em relação a envolvimentos. Mas o medo crudo naqueles olhos azuis marcantes atingiu algo profundo dentro dele. Um instinto protetor que ele pensou ter morrido com Sarah. "Entre", disse ele, de forma brusca, recuando para dar espaço rapidamente. Ela tropeçou na entrada, seu cabelo prateado caindo ao redor dos ombros enquanto ela desabava contra ele. Alex se enrijeceu com o contato. A primeira vez que tocou outra pessoa em anos, a pele dela era quente, quase febril e surpreendentemente macia contra suas mãos calejadas. "Obrigada", ela sussurrou. Seu sotaque era melodioso, mas perfeitamente compreensível. Alex se afastou awkwardly e encostou seu fuzil na parede. "Fique aqui", ele ordenou, e então correu para seu quarto. Ele voltou com uma camisa de flanela velha e uma calça de cordão que seriam comicamente grandes para sua silhueta esbelta. "Coloque isso", ele disse, desviando os olhos enquanto lhe entregava as roupas. 15 anos de isolamento não o prepararam para a visão de uma mulher nua em sua cozinha, alienígena ou não. Enquanto ela se vestia, Alex se moveu até a janela, vasculhando o horizonte em busca de sinais de perseguição. A nuvem de poeira que ele havia avistado mais cedo havia desaparecido, mas isso não significava que quem a estava perseguindo havia desistido. "Quem está atrás de você?", ele perguntou sem se virar. "Os Ventari", ela respondeu, sua voz abafada enquanto puxava a camisa sobre a cabeça. "Eles querem o que eu sei." Alex arriscou um olhar para trás. Ela havia arregaçado as mangas da camisa dele e amarrado a calça com o que parecia ser uma tira rasgada da parte inferior da camisa. As roupas a envolviam em sua silhueta esguia, mas de alguma forma ela conseguia fazê-las parecer quase elegantes. O misterioso tatuagem em seu ombro pulsava levemente através do tecido. "E o que exatamente você sabe?", ele perguntou, tentando manter o tom neutro. Ela encontrou os olhos dele diretamente. "Meu nome é Neri, sou uma cientista. Era um cientista para meu povo, os Alani. Os Ventari invadiram nosso mundo há 6 ciclos. Eles têm extraído sistematicamente nossos recursos", e ela hesitou, "escravizando meu povo." A mandíbula de Alex se contraiu. "E eles estão atrás de você especificamente porque eu desenvolvi uma contramedida contra os dispositivos de controle neural deles", ela disse, tocando inconscientemente sua marca brilhante no ombro. "Isso contém os dados criptografados. Se eu conseguir chegar ao assentamento humano em New Portland, seu povo pode ser capaz de ajudar o meu." Alex passou a mão pelo cabelo e pela frustração. New Portland estava a 3 dias de viagem em seu velho caminhão flutuante, assumindo que ele até ligasse depois de ter ficado tanto tempo sem uso. Ele escolheu deliberadamente esta localização isolada para evitar assentamentos humanos. "Olha, sinto muito pelo seu povo, mas eu não posso." Um som distante de zumbido o interrompeu. Os olhos de Neri se arregalaram de terror. "Eles me encontraram", ela sussurrou. Alex moveu-se rapidamente até a janela.
Uma nave metálica e elegante estava sobrevoando seus campos, esmagando suas colheitas abaixo dela. A raiva surgiu em seu peito diante da destruição de seu trabalho árduo, ofuscando momentaneamente sua preocupação com os perseguidores da mulher alienígena. Porão, não, ele ordenou, pegando seu rifle e munição extra de um armário. Ele a levou até uma porta secreta escondida sob um tapete na sala de estar. Abaixo havia uma pequena adega que ele havia expandido ao longo dos anos em um espaço de armazenamento para suprimentos de emergência. Fique aqui embaixo. Não faça barulho, ele instruiu, entregando a ela uma pequena lanterna. O que você vai fazer? Neri perguntou, com os olhos azuis arregalados de preocupação. O que qualquer fazendeiro faria quando invasores danificam sua propriedade? Alex respondeu de forma sombria. Tenha uma conversa com eles. Ao fechar a porta trap, ele vislumbrou o rosto dela. Medo misturado com algo mais, admiração. Fazia tanto tempo que alguém não o olhava daquela maneira. Alex posicionou-se junto à janela da frente. Com um rifle pronto, a nave havia pousado na borda de sua propriedade, e 3 figuras estavam desembarcando. Elas tinham forma humanoide, mas se moviam com uma precisão antinatural que fazia seus dentes rangerem. A armadura deles brilhava ao sol, capacetes sem rosto escaneando os arredores. Um apontou para a casa e eles começaram a avançar pelo campo em perfeita formação. O dedo de Alex apertou o gatilho. 15 anos de paz estavam prestes a acabar. E por quê? Uma mulher que ele acabara de conhecer, um conflito do qual não queria fazer parte. No entanto, enquanto observava os intrusos pisoteando o trigo que ele havia cultivado desde a semente, sentiu uma determinação se solidificando dentro dele. Esta era sua terra, seu lar, e para o bem ou para o mal, Neri agora estava sob sua proteção. Os Ventari estavam prestes a aprender que os humanos não lidavam bem com convidados indesejados, especialmente aqueles que destruíam o que um homem havia construído com suas próprias mãos. A humanidade. Lá vamos nós? Alex murmurou para si mesmo, mirando na figura à frente. A respiração de Alex desacelerou enquanto ele mirava pelo cano de seu rifle. 15 anos de paz não haviam apagado os instintos de combate que lhe foram incutidos durante seu serviço militar. Os soldados Ventari se moviam com precisão mecânica através de seu campo de trigo. Suas formas blindadas esmagando os estoques dourados sob suas botas. 3 alvos. Terreno aberto. 200 jardas. Ele murmurou para si mesmo, caindo no ritmo familiar da avaliação de combate. Ele poderia derrubar 1, talvez 2 antes que chegassem à cobertura, mas isso deixaria pelo menos 1 para relatar de volta. Alex precisava de um plano melhor. A casa de campo estava situada em uma leve elevação, o que lhe dava boa visibilidade, mas também a tornava um alvo óbvio. A leste estava o celeiro e, além disso, o sistema de irrigação que ele havia instalado para irrigar seus campos. Um plano começou a se formar. Alex se moveu rapidamente pela casa em direção à porta dos fundos. De lá, ele correu em uma posição baixa em direção ao celeiro, usando a cobertura da grama alta. Dentro, ele acessou rapidamente o painel de controle do sistema de irrigação. Vamos ver como você gosta de molhar os pés, ele murmurou, desativando os protocolos de segurança e aumentando a pressão ao máximo. No momento em que os soldados Ventari à frente pisaram na seção do campo mais próxima da casa, Alex acionou o sistema. A água irrompeu do chão com força explosiva, transformando o campo em um pântano lamacento. O soldado à frente tropeçou, momentaneamente desequilibrado. Alex não hesitou. Ele disparou 2 vezes em rápida sucessão. O primeiro tiro atingiu o capacete do soldado da frente, quebrando a viseira. O segundo atingiu o mesmo ponto, e o Ventari caiu como uma pedra. Os 2 soldados restantes reagiram instantaneamente, mergulhando para se proteger e retornando o fogo. Raízes de energia zumbiam pelo ar, atingindo a parede do celeiro a poucos centímetros da posição de Alex. Droga! Ele sibilou, agachando-se enquanto os estilhaços de madeira choviam ao seu redor. Ele precisava se mover. O celeiro não ofereceria abrigo por muito tempo contra suas armas avançadas. Alex rastejou em direção à saída dos fundos, planejando contornar e flanqueá-los. Assim que chegou à porta, o distintivo som de outro navio cortou o ar.
O coração de Alex afundou. Mais reforços Ventari desequilibrariam as chances decididamente contra ele. Mas o navio que apareceu no horizonte não era Ventari. Seu design volumoso e utilitário era inconfundivelmente humano. Um transporte militar com a insígnia da Força de Defesa Colonial. Os soldados de Ventari também notaram. Eles imediatamente cessaram o fogo e começaram a recuar em direção ao seu próprio navio. Oh não, vocês não vão, rosnou Alex. Ele não podia deixá-los escapar para trazer mais forças. Ele saiu da estrebaria com o rifle levantado e disparou contra o soldado mais próximo. O tiro atingiu o alienígena na perna, fazendo-o cair de cara na lama. O outro Ventari se virou, arma levantada, mas antes que pudesse disparar, um tiro de precisão da nave humana que se aproximava o atingiu em cheio no peito. O transporte humano pairava acima. Seus motores levantavam poeira enquanto descia para pousar entre Alex e a nave Ventari. As portas do compartimento de carga se abriram e 6 soldados armados saíram, armas em punho. "Garanta a segurança do perímetro", gritou uma voz autoritária. Alex reconheceu aquela voz. Ele abaixou um pouco seu fuzil enquanto uma figura alta emergia da nave, o capacete sob um dos braços. "Major Hunter", o homem chamou, com um toque de diversão na voz. "Coronel Davis", Alex respondeu, surpreso ao encontrar seu antigo oficial comandante em seu campo de trigo. Não esperava a cavalaria. O coronel Richard Davis, agora com mais grisalhos em seu cabelo cortado rente do que quando Alex o viu pela última vez, se aproximou com a confiança de um militar de carreira. "Detectamos assinaturas de energia Ventari neste setor. Vim investigar." Davis olhou para os soldados alienígenas caídos e depois de volta para Alex. "Parece que você tem estado ocupado. Eles estavam invadindo", Alex disse simplesmente. Davis levantou uma sobrancelha. "E eu suponho que eles estavam aqui apenas para admirar suas técnicas de cultivo?" Antes que Alex pudesse responder, a porta secreta do porão rangeu ao ser aberta. Ambos os homens se viraram para ver Nari emergindo cautelosamente da casa, ainda vestindo as roupas oversized de Alex. Não. A mão de Davis foi imediatamente para sua arma. "Hunter, afaste-se do alienígena. Ela não é uma ameaça", Alex disse firmemente, movendo-se para ficar entre Davis e Nari. "Ela veio até mim em busca de ajuda. Os Ventari estão atrás dela." Os olhos de Davis se estreitaram. "E você acabou de aceitar um estranho alienígena sem questionar. E esse não é o cauteloso major caçador que eu me lembro." "Eu não sou mais major", Alex respondeu. "Eu sou apenas um fazendeiro. Um fazendeiro com um refugiado Alani." Davis disse, seu tom suavizando-se ligeiramente ao reconhecer a espécie de Nari. "Os Alani são aliados, mas isso não explica por que os Ventari querem este aqui com tanta intensidade a ponto de violar os limites do tratado." Nari deu um passo à frente. Seu queixo erguido com dignidade, apesar de sua aparência desleixada. "Eu tenho informações que poderiam libertar meu povo do controle dos Ventari." Davis a estudou por um momento, então acenou para seus homens abaixarem as armas. "Devemos continuar esta conversa dentro. Minha equipe irá garantir a segurança da área e dos prisioneiros Ventari." Enquanto caminhavam em direção à casa de fazenda, Davis se juntou a Alex. "Você está bem, Hunter. A vida no campo combina com você. Está tranquilo." "Haja Naiti", respondeu Alex. "Estava tranquilo", corrigiu Davis com um sorriso cúmplice. "Belos alienígenas aparecendo à sua porta tende a mudar as coisas." Alex lançou a ele um olhar de advertência, mas não pôde deixar de notar como a presença de Nari já havia alterado sua solidão cuidadosamente construída. A maneira como ela se movia com graça natural, mesmo com suas roupas mal ajustadas, os olhares curiosos que lançava ao redor de sua casa. Isso despertou algo nele que ele pensava estar há muito morto. Dentro, Nari explicou sobre os dispositivos de controle neural e os dados armazenados em sua marca no ombro. Davis ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas que revelavam sua familiaridade com o conflito em andamento. "Se o que você está dizendo é verdade, eu quero isso", disse Davis finalmente. "Essa informação poderia mudar o equilíbrio de poder neste setor. Os Ventari têm ultrapassado limites há anos." "É verdade", Nari insistiu.
Mas eu preciso de acesso à tecnologia humana para decifrar e transmitir os dados. Davis acenou pensativamente. Podemos organizar o transporte para Nova Portland. Nossos cientistas lá podem. Eu vou com ela. Alex interrompeu, surpreendendo a si mesmo tanto quanto os outros. Davis levantou uma sobrancelha. Você não sai desta fazenda há 15 anos e de repente quer acompanhar Nali até a cidade? Alex lançou um olhar para Nari, encontrando-a observando-o com aqueles impressionantes olhos azuis. Ela veio até mim em busca de ajuda. Estou levando isso adiante. O sorriso cúmplice no rosto de Davis. Bem-vindo de volta à Terra dos Vivos. Major. O comboio partiu ao amanhecer. 2 veículos de transporte blindados flanqueavam o caminhão flutuante de Alex, que ele conseguira fazer funcionar novamente após anos de desuso. O coronel Davis insistira que Alex e Neri viajassem nos veículos militares, mas Alex se recusou a deixar seu caminhão para trás. Era uma das poucas posses que ele realmente valorizava, um relicário de sua vida com Sarah, que ele mantinha meticulosamente, apesar de raramente usá-lo. Seu funeral, murmurou Davis, mas designou um jovem tenente chamado Parker para acompanhá-los como escolta. Agora, enquanto atravessavam as planícies onduladas que separavam a fazenda de Alex das regiões mais povoadas da colônia, Alex se sentiu hiperconsciente de Neri sentada ao seu lado. Ela havia recebido roupas adequadas pela equipe militar. Um macacão simples que se ajustava à sua forma esguia, muito mais lisonjeiro do que suas roupas grandes e usadas. Seu mundo é lindo, Neri disse, quebrando o silêncio enquanto olhava pela janela para a paisagem. Tanto espaço aberto, meu povo vive em comunidades densas na floresta. Raramente vemos horizontes como este. É por isso que escolhi este lugar, respondeu Alex, mantendo os olhos na trilha acidentada à frente. Isso me lembra das pradarias da terra. Terra, Neri disse a palavra com reverência. Estudei o seu mundo natal. Sua espécie conquistou tanto, apesar de suas curtas expectativas de vida. Alex olhou para ela. Quanto tempo vive um Lani? Cerca de 200 dos seus anos, ela respondeu. Embora poucos alcancem essa idade agora com uma ocupação Venturi, o tenente e o passageiro do banco de trás se inclinam para a frente. É verdade que Elani pode compartilhar memórias através do toque? Foi isso que ouvimos no treinamento básico. Neri sorriu, revelando dentes que eram ligeiramente mais perolados do que os humanos. Não exatamente. Podemos compartilhar emoções e sensações, mas não memórias específicas. É assim que formamos nossos laços mais profundos. Fascinante, sim, disse Parker. Então você poderia. Uma explosão ensurdecedora o interrompeu enquanto o veículo de transporte principal explodia em chamas. Alex pisou no freio, os caminhões flutuantes derrapando até parar enquanto o segundo transporte desviava para evitar os destroços em chamas. Emboscada, gritou Parker sacando sua arma. 3 elegantes caças Venturi gritaram acima, fazendo uma curva para um novo ataque. O segundo transporte já estava revidando. Sua torre montada rastreava a nave alienígena. Abaixem-se. Alex empurrou a cabeça de Neri para baixo do painel enquanto os raios de energia cortavam o chão ao redor deles. O para-brisa do caminhão flutuante quebrou, mas se manteve. Parker já estava calmo. Este é o Echo 3. Estamos sob ataque de caças Venturi. 5 cliques a oeste do ponto de verificação alfa. Estática era sua única resposta. Eles estão interferindo nas comunicações, disse Neri, sua voz surpreendentemente firme, apesar do caos. O treinamento militar de Alex entrou em ação. Precisamos sair da estrada. Estamos como patos sentados aqui. Ele acelerou o motor, desviando bruscamente da trilha, e se dirigiu a uma ravina próxima que poderia oferecer alguma cobertura. Atrás deles, o segundo transporte explodiu quando um dos caças acertou em cheio. Davis! Gritou Alex, observando pelo retrovisor enquanto o veículo do coronel se tornava um inferno. Continue, Parker insistiu do banco de trás. Não podemos ajudá-los agora. Os nós dos dedos de Alex ficaram brancos no volante enquanto ele levava o caminhão flutuante ao seu limite, saltando sobre o terreno acidentado em direção ao desfiladeiro. Um lutador gritou em direção a eles. Suas armas estavam carregando. Segurem-se!
Alex gritou, executando uma curva brusca que fez o caminhão deslizar lateralmente pela encosta do desfiladeiro, justo quando os raios de energia queimavam o chão, onde eles estiveram momentos antes. O caminhão parou no fundo do desfiladeiro, parcialmente escondido pela vegetação que se projetava. Alex desligou o motor e eles ficaram em silêncio tenso, ouvindo os aviões de combate sobrevoando. "Eles estão nos procurando", sussurrou Neri. Parker verificou sua arma. "Vou tentar alcançar um terreno mais alto para ver se consigo enviar um sinal." "Não", Alex disse firmemente. Ficamos juntos, mas Parker já estava abrindo a porta. "Isso é uma ordem civil. Eu ainda sou militar e o protocolo diz..." "Dane-se o protocolo", Alex rosnou. "Aqueles lutadores vão te avistar em segundos." Parker hesitou e então acenou com a cabeça relutantemente. "Qual é o seu plano então, Major?" "Nós esperamos até escurecer. Então continuamos a pé pelo desfiladeiro. Isso deve nos levar em direção às montanhas Black Ridge. Há um antigo posto de mineração lá onde podemos encontrar equipamentos de comunicação." À medida que se acomodavam, o espaço apertado da caminhonete os forçou a ficar em estreita proximidade. O ombro de Neri pressionava contra o de Alex, sua pele irradiando um calor incomum. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente, uma onda de algo, não exatamente eletricidade, mas como uma onda de sensação passou entre eles. Neri se afastou, parecendo assustada. "Desculpe, eu não quis." "O que foi isso?" Alex perguntou, com a voz mais rouca do que pretendia. "Uma conexão. Isso acontece às vezes quando Alani toca os outros, especialmente quando as emoções estão à flor da pele." Os olhos azuis dela buscavam o rosto dele. "Você sentiu isso?" "Sim", Alex admitiu, surpreso com a intensidade da experiência. Era como sentir suas próprias emoções amplificadas e refletidas de volta para ele. A tensão, o medo, mas também algo mais. Algo que ele não sentia há 15 anos. Parker limpou a garganta de forma awkward. "Vou ficar de vigia na parte de trás." Ele subiu na caçamba da caminhonete, dando a eles uma aparência de privacidade. À medida que o crepúsculo se aproximava, Neri falou suavemente. "Antes de continuarmos, há algo que você deveria saber." Ela hesitou. O Coronel Davis não estava nos contando tudo. "O conflito com os Vantari é pior do que os humanos reconhecem publicamente." "Como você sabe disso?" "Os dados na minha marcação contêm mais do que apenas informações sobre dispositivos de controle neural. Há evidências de que os Vantari estão planejando uma invasão em grande escala do espaço humano. Eles veem os humanos como a única verdadeira ameaça à sua expansão. Por que Davis esconderia isso? Talvez para evitar pânico, ou talvez haja elementos dentro de seu exército que não querem que essa informação seja amplamente conhecida." Ela o olhou intensamente. "Alex, meu povo precisa da sua ajuda, mas o seu povo pode precisar do meu tanto quanto." Na luz que estava se apagando, seus olhos pareciam brilhar com uma luminescência interior. Alex se viu atraído por ela de uma maneira que não conseguia explicar, ou talvez não quisesse. A conexão que eles compartilharam ao tocar havia despertado algo nele, quebrando as barreiras que ele havia construído ao longo de 15 anos de solidão. "Devemos nos mover", disse ele finalmente com a voz rouca. "Está escuro o suficiente agora." Mas ao estender a mão para a maçaneta da porta, Neri colocou a mão sobre a dele de forma deliberada desta vez. A sensação retornou mais forte agora, uma corrente quente fluindo entre eles, carregando emoções complexas demais para palavras. "Aconteça o que acontecer", ela disse suavemente. "Estou feliz que o destino me trouxe até a sua porta." Eles se moveram sob a cobertura da escuridão, abandonando o caminhão flutuante e seguindo o caminho sinuoso dos Ravinas. As duas luas de Taranova lançavam luz suficiente para se orientar. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Seu brilho prateado refletindo no cabelo de Neri como estrelas espalhadas. O Tenente Parker liderou, seu treinamento militar evidente na forma como ele vasculhava em busca de ameaças. Alex ficou por último, verificando constantemente atrás deles em busca de sinais de perseguição. Neri se movia entre eles,
sua graça natural fazendo-a parecer quase etérea à luz da lua. O posto de mineração fica a cerca de 12 milhas a nordeste. Alex sussurrou enquanto paravam para descansar. Se mantivermos esse ritmo, devemos alcançá-lo ao amanhecer. Parker acenou com a cabeça de forma sombria, presumindo que os Ventari não têm forças terrestres à nossa procura. Eles terão, disse Neri, com certeza. Os dados que carrego são muito valiosos. Eles já devem ter implantado rastreadores até agora. Como se convocado por suas palavras, um som distante de zumbido chegou aos seus ouvidos. Alex sinalizou para que eles parassem, agachando-se atrás de uma rocha. Um drone de reconhecimento Ventari passou zumbindo acima, seus feixes de varredura percorrendo o fundo do desfiladeiro. Eles prenderam a respiração até que ele passou, continuando seu padrão de busca programado para longe deles. Isso foi por pouco, murmurou Parker. Eles estão usando padrões de busca em grade padrão. Protocolo militar. Alex franziu a testa. Como eles saberiam nossos protocolos de busca militar? Talvez eles tenham estudado os humanos por mais tempo do que percebemos, sugeriu Neri, a voz dela tingida de preocupação. Eles continuaram em intenso silêncio. O terreno se tornava mais íngreme à medida que o desfiladeiro começava a se fundir com os sopés das montanhas Black Ridge. O caminho se tornava mais difícil, exigindo que eles escalassem em algumas seções. Durante uma dessas subidas, Parker estendeu a mão para ajudar Neri a subir uma inclinação particularmente íngreme. Enquanto a puxava para cima, pedras soltas cederam sob seus pés. Ele tropeçou para trás com um grito de susto, rolando pela encosta rochosa. Parker! Alex sussurrou, descendo rapidamente atrás dele. O tenente estava deitado no fundo, segurando a perna. Mesmo na luz fraca, Alex podia ver o ângulo antinatural da fratura. Não se mova! Alex ordenou, avaliando rapidamente a lesão. Quebra limpa! Precisamos imobilizá-lo! O rosto de Parker estava pálido de dor. Você precisa me deixar. Eu só vou atrasá-los. Isso não vai acontecer, respondeu Alex firmemente. Já estava reunindo materiais para uma tala improvisada. Neri se ajoelhou ao lado deles, suas mãos pairando sobre a perna ferida de Parker. Posso ajudar com a dor, se você me permitir. Parker parecia incerto, mas acenou com a cabeça. Neri colocou suas palmas suavemente de cada lado da fratura, e a marca em seu ombro começou a pulsar com um suave brilho. A expressão de Parker imediatamente relaxou, a tensão desaparecendo de seu rosto. Como você está fazendo isso? Alex perguntou, observando com fascinação. Os curandeiros Alani podem redirecionar sinais de dor. Ela explicou, mantendo seu foco. É temporário, mas vai ajudar. Com a assistência de Neri, Alex colocou o osso no lugar e fez uma tala com galhos e tiras arrancadas do uniforme de Parker. O tenente conseguia ficar em pé com apoio, mas caminhar qualquer distância seria impossível. Há um sistema de cavernas nessas montanhas, Alex disse, relembrando os mapas do terreno que estudara anos atrás. Se conseguirmos encontrar uma entrada, podemos esconder Parker lá enquanto continuamos para o posto avançado. Levou mais uma hora de busca cuidadosa, até que encontraram uma entrada de caverna adequada, parcialmente escondida atrás de um grupo de vegetação alienígena. O interior estava seco e se estendia profundamente pela encosta da montanha, oferecendo múltiplas câmaras para ocultação. Voltarei para você assim que chegarmos ao posto avançado e chamarmos a extração. Alex prometeu enquanto acomodava Parker em uma posição defensável com água e rações. Parker entregou a arma de Alex. Pegue-a. E caçador, proteja-a. Aqueles dados poderiam salvar muitas vidas. Alex acenou com a cabeça, enfiando a arma em sua cintura. Fique vivo, tenente. Isso é uma ordem. Do lado de fora, os primeiros indícios da aurora iluminavam o céu. Alex e Neri precisavam chegar ao posto avançado antes que a luz do dia os expusesse a buscas aéreas. Eles se moveram em um ritmo extenuante, subindo constantemente pelas encostas. Neri acompanhava sem reclamar, embora Alex pudesse ver a fadiga começando a aparecer em seus movimentos. Podemos descansar um momento, ele ofereceu durante uma sessão particularmente íngreme. Ela balançou a cabeça teimosamente. Os Ventari não descansarão. Nós também não devemos. A determinação dela o impressionou. A maioria dos civis, humanos ou alienígenas, já teria desmoronado até agora. Você não é o que eu esperava,
Alex admitiu enquanto continuavam a escalar. O que você esperava? Ela perguntou. Um toque de diversão na voz dela, apesar das circunstâncias. Eu não sei. Cientistas geralmente não são tão resilientes. No meu mundo, todos aprendem habilidades de sobrevivência desde a infância. As florestas de Alani são lindas, mas perigosas. Ela olhou para ele. Assim como você não é o que eu esperava. E o que era isso? Os Alani têm histórias sobre humanos. Dizem que você é impulsivo, agressivo, míope. Os olhos azuis dela encontraram os dele, mas também dizem que você é ferozmente leal, engenhoso e capaz de grande compaixão. Agora vejo por que meu povo admira o seu, apesar das suas diferenças. O elogio aquece algo no peito de Alex que estava frio há tempo demais. À medida que o sol surgia no horizonte, eles alcançaram uma linha de crista que oferecia sua primeira visão do posto de mineração. Um aglomerado de edifícios pré-fabricados aninhados em uma formação natural de bacia a cerca de 2 milhas à frente. Conseguimos. Neri respirou, mas o alívio deles foi de curta duração. No vale abaixo, entre a posição deles e o posto avançado, um transporte terrestre Ventari estava desembarcando tropas. Pelo menos uma dúzia de soldados formando um perímetro ao redor da instalação. Eles chegaram aqui primeiro, pensou Alex. Eles estão nos esperando. A marcação no ombro de Neri pulsou de forma mais intensa. Eles devem ter detectado a assinatura de dados. Ela se torna mais ativa quando estou estressado ou emocional. Alex percebeu quão perto eles estavam. Seus ombros se tocando enquanto se agachavam atrás da linha de elevação. Aquela estranha conexão que ele sentira na caminhonete flutuante retornou. Mais forte agora, uma corrente de sensação fluindo entre eles, onde suas peles se encontravam. Precisamos de abrigo, ele disse, sua voz mais áspera do que pretendia. Uma tempestade está chegando. Ele acenou com a cabeça em direção às nuvens escuras que se acumulavam sobre as montanhas. Eles encontraram uma pequena caverna, pouco mais do que um beiral, na verdade. Assim que as primeiras gotas pesadas de chuva começaram a cair, o espaço estava apertado, forçando-os a sentar-se pressionados um contra o outro enquanto a tempestade liberava sua fúria do lado de fora. Nos confines apertados, Alex se tornou intensamente consciente de Neri. O sutil perfume floral de sua pele, o calor que irradiava de seu corpo, a forma como sua respiração se sincronizava com a dele. 15 anos de isolamento não o prepararam para a intensidade de simplesmente estar perto de outra pessoa. Seu coração está acelerado, Neri observou suavemente. Uma adrenalina, Alex respondeu, embora ambos soubessem que não era totalmente verdade. Entre meu povo, ela disse, sua voz mal audível acima da chuva. A conexão física é como expressamos nossos sentimentos mais profundos. As palavras são insuficientes. A mão dela encontrou a dele na penumbra, os dedos entrelaçando-se. A sensação que passou entre eles desta vez foi avassaladora. Não apenas as emoções dela fluindo para ele, mas as dele refletidas, amplificadas e transformadas. Neri, ele sussurrou. Seu nome, uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Ela se inclinou em sua direção, seus olhos azuis luminosos buscando seu rosto. Eu nunca me senti assim com ninguém antes. É o mesmo para os humanos? Em vez de responder com palavras, Alex fechou a distância entre eles. Seus lábios se encontraram timidamente a princípio, depois com crescente certeza. A conexão entre eles explodiu em algo transcendente. Uma troca de sensações que ia além do físico, além do que Alex jamais havia experimentado. Do lado de fora, a tempestade rugia, mas dentro de seu pequeno abrigo, um tipo diferente de tempestade estava se formando. Uma que nenhum dos dois queria resistir. A aurora rompeu com as tempestades passando, deixando para trás uma paisagem lavada. Alex e Neri estavam entrelaçados em seu pequeno abrigo, a conexão entre eles transformada pela noite que passaram juntos. A intimidade que compartilharam foi diferente de tudo que Alex havia experimentado. A habilidade de Neri de canalizar emoções havia criado um ciclo de retroalimentação de sensações que transcendia as fronteiras físicas. Assim, Alex lutou para encontrar palavras.
Nery traçou um dedo ao longo de sua linha da mandíbula. Entre meu povo, a primeira união é chamada de eco da alma. É raro experimentar isso tão intensamente com alguém que não é da nossa espécie. Isso é incomum em Nery? Ele perguntou, puxando-a para mais perto. Muito. Alguns estudiosos Alani acreditam que os humanos possuem uma ressonância natural com nossas frequências emocionais. Seus olhos azuis estudaram o rosto dele com uma nova ternura. Ou talvez seja apenas você. Alex sorriu seu primeiro sorriso genuíno em anos. Sentiu-se estranho em seu rosto, mas bom. Certo. O momento foi interrompido por um movimento no vale abaixo. Através de uma abertura na folhagem, eles podiam ver uma atividade aumentada ao redor do posto de mineração. Soldados Ventari estavam escoltando um grupo de prisioneiros de um prédio para outro. Aqueles são humanos, disse Alex, instantaneamente alerta. Ele pegou os binóculos da mochila e focou no grupo. É o Davis. Ele sobreviveu ao ataque. Nery olhou através dos binóculos em sua direção. Há outros do seu comboio também. Os Ventari devem ter feito prisioneiros em vez de matar todos. A mente de Alex corria por cenários táticos. Eles estão usando-os como isca, esperando que tentemos um resgate. O que faremos? Afirmou Nery. Não como uma pergunta, mas como uma certeza. Alex acenou com a cabeça. O velho Alex, o agricultor isolado que não queria nada a ver com os problemas do mundo, poderia ter hesitado. Mas algo havia mudado nele, despertado pela presença de Nery em sua vida e fortalecido pela conexão entre eles. Precisamos de um plano, ele disse, estudando o layout do posto avançado. 2 contra uma dúzia de soldados Ventari não são grandes chances. O sinal na shoulder marking de Nery pulsava mais forte do que antes. Depois da nossa conexão, consigo senti-los com mais clareza. Seus padrões neurais criam uma espécie de estática psíquica que minha marcação pode detectar. Alex levantou uma sobrancelha. Você está dizendo que pode rastrear suas posições? Dentro de um alcance limitado, sim. Não é preciso, mas pode nos dar uma vantagem. Ela hesitou. Há algo mais. Os dados na minha marcação, acredito que posso usá-los para desestabilizar temporariamente os implantes neurais deles. Isso os desorientaria. Talvez até incapacitaria os mais próximos de mim. Por que você não mencionou isso antes? Porque usá-lo dessa forma corromperá alguns dos dados. Perdemos parte do que eu vim entregar ao seu povo. A expressão dela era solene, mas salvar aqueles prisioneiros vale o sacrifício. Alex estudou o posto avançado novamente. O edifício principal, onde o equipamento de comunicação estaria localizado, era fortemente vigiado. A estrutura secundária, onde os prisioneiros estavam sendo mantidos, tinha menos guardas, mas era mais exposta. Precisávamos de uma distração. Ele decidiu fazer algo para chamar a atenção deles enquanto libertávamos os prisioneiros. Nery apontou para um depósito de combustível no perímetro do posto avançado. Isso criaria uma boa distração. Alex grind, gosto de como você pensa. Eles passaram a manhã observando os padrões de patrulha e finalizando seu plano. À medida que o meio-dia se aproximava, eles desceram a crista usando a cobertura natural para se aproximar do posto avançado pelo seu lado cego. Fique perto de mim. Alex sussurrou enquanto chegavam à cerca do perímetro. Se isso der errado, nós corremos. Sem heroísmos. Nery apertou sua mão. Entre meu povo há um ditado. Aquele que foge do perigo sozinho já perdeu metade de sua alma. É essa a sua maneira de dizer que você não vai embora sem mim? É a minha maneira de dizer que o que aconteceu entre nós importa. Os olhos azuis dela seguravam os dele com intensidade. Ilani não se entregam facilmente, Alex. O que compartilhamos cria um vínculo. As implicações de suas palavras se instalaram sobre ele. Não um fardo, mas uma calorosa sensação que se espalhou pelo seu peito. Durante 15 anos, ele evitou conexões, convencido de que elas apenas levavam à dor. Agora, enfrentando o perigo com essa mulher notável ao seu lado, ele percebeu o quão errado havia estado. Vamos fazer isso, ele disse, cortando um buraco na cerca com uma ferramenta multifuncional de sua mochila. Eles a deslizaram por uma vez, mantendo-se nas sombras enquanto se aproximavam do depósito de combustível. Alex plantou o dispositivo explosivo improvisado,
feito com a munição sobressalente de Parker e componentes de sua unidade de comunicação. Enquanto Neri mantinha a vigilância, sua marca pulsava levemente enquanto ela rastreava Ventari nas proximidades. 2 guardas se aproximando do leste, ela sussurrou 30 segundos. Alex terminou de armar o dispositivo e eles se retiraram para um galpão de manutenção a 20 jardas de distância. Ele acionou o detonador. A explosão foi mais espetacular do que o esperado. O depósito de combustível irrompeu em uma enorme bola de fogo, fazendo destroços caírem sobre o complexo. Alarmes soaram enquanto os soldados Ventari corriam em direção ao inferno. Agora, Alex instou e eles correram em direção ao prédio dos prisioneiros. 2 guardas permaneceram na entrada. Alex acertou o primeiro com um tiro preciso da arma de Parker. O segundo se virou, arma levantada, mas congelou quando a marcação de Neri brilhou com uma intensidade ofuscante. O soldado Ventari segurou a cabeça e colapsou, contorcendo-se em aparente agonia. "Isso é eficaz", comentou Alex enquanto eles passavam sobre o alienígena incapacitado. "Não vai durar muito", advertiu Neri. "Minutos no máximo." Dentro, eles encontraram o Coronel Davis e 4 outros sobreviventes do comboio presos com restrições energéticas a fixações na parede. Os olhos de Davis se arregalaram em descrença. "Hunter, como diabos?" "Oh, poupe-me." Alex interrompeu, usando a chave do eixo do guardião caído para desativar as restrições. "Precisamos nos mover." Assim que os prisioneiros foram libertados, Davis agarrou o braço de Alex. "Eles têm nos interrogado sobre a mulher Helene. Eles estão desesperados para encontrá-la." "Bem, eles a encontraram", Alex respondeu sombriamente. "Agora precisamos chegar ao centro de comunicação e pedir a extração." Davis balançou a cabeça. "Não é possível. Eles têm pelo menos 8 soldados guardando isso e já pediram reforços. As naves de transporte chegam a qualquer momento." Alex trocou olhares com Neri. O plano deles havia se tornado consideravelmente mais complicado. A outra opção, uma das oferecidas pelos técnicos gratuitos. O equipamento de mineração inclui um sinalizador de emergência. Projetado para uso militar, é capaz de penetrar a interferência atmosférica. Está na instalação de processamento no lado norte. "Menos fortemente vigiado", confirmou Davis. "Pode ser nossa melhor chance." Eles armaram os prisioneiros libertados com armas dos guardas caídos e partiram. Neri liderando o caminho com sua habilidade de sentir posições Ventari. O caos da explosão forneceu cobertura enquanto eles navegavam entre os edifícios. Eles estavam a meio caminho da instalação de processamento quando Neri de repente ficou rígido. Algo está errado. Há um tipo diferente de presença, mais forte. Um momento depois, um novo alarme soou. 3 explosões agudas que fizeram os soldados Ventari aumentarem o estado de alerta. "Reforços", pensou Davis. "Estamos sem tempo." Mas Alex estava observando Neri, preocupado com seu súbito palidez. "O que é isso? O que você sente?" "Um comandante Ventari", ela sussurrou, sua voz tensa de medo. "Eles raramente saem de seus navios. Se um está aqui", ela encontrou os olhos de Alex. "Eles devem saber exatamente o que eu carrego. Precisamos nos mover agora." Alex agarrou a mão de Neri, sua pele esfriando contra sua palma, enquanto corriam em direção à instalação de processamento. O Coronel Davis e os outros sobreviventes os seguiram, formando um perímetro defensivo enquanto corriam. Atrás deles, o som característico de uma nave de transporte Ventari cortava o ar. Lá, o técnico apontou para um edifício baixo com equipamentos massivos de processamento visíveis através de seu telhado transparente. Os faróis dentro da sala de controle, eles irromperam pela entrada, trancando as portas atrás deles. A instalação estava deserta. A operação de mineração aparentemente foi suspensa quando o Ventari chegou. "Coloque aquele beacon online", Alex ordenou ao técnico, que imediatamente começou a trabalhar no console de controle. Davis posicionou os sobreviventes restantes em pontos estratégicos por toda a instalação. "Precisamos ganhar tempo para eles." Alex se virou para Neri, cujo marcador pulsava com intensidade crescente. "Quão perto está o comandante?" "Muito", ela sussurrou, seus olhos azuis arregalados de medo. "Alex, há algo que você precisa saber. Os dados que eu carrego,
Não se tratam apenas de dispositivos de controle neural ou planos de invasão. Antes que ela pudesse continuar, as portas externas da instalação explodiram para dentro. Através da fumaça, avançava uma figura alta em armadura Nate, flanqueada por 4 guardas de elite. Ao contrário dos soldados Vantory padrão, o capacete do comandante estava aberto, revelando um rosto que era estranhamente semelhante ao de um humano, mas com a pele tão pálida, quase translúcida, e olhos de um negro sólido. Neri do Conselho de Ciência Alani. A voz da comandante era surpreendentemente melodiosa. Você nos deixou em uma verdadeira perseguição. Alex levantou sua arma, mas Neri colocou a mão restritiva em seu braço. Comandante Terence, ela reconheceu. Eu deveria saber que eles enviariam você. O comandante sorriu de forma sutil. Afinal, temos história. Alex olhou entre eles, percebendo uma corrente subjacente que não entendia. Os humanos não sabem. Terence, dando um passo à frente. Você não lhes disse o que realmente carrega. Davis havia se movido para o lado de Alex, sua própria arma apontada para o comandante. Do que ele está falando? A marcação de Neri brilhou intensamente. Não é uma arma como você acredita, comandante. É a verdade sobre todos nós. Uma verdade que destruiria tudo o que construímos. Rosnou Terence. A ascensão Vantory depende da separação das espécies, da crença em nossa quase inerente superioridade. Diga a eles, desafiou Neri. Diga a eles o que você teme. O rosto do comandante se contorceu de raiva. Os dados que ela carrega provam que Vantory, Alani e humanos compartilham um ancestral comum. Todos somos ramos da mesma árvore evolutiva, assentados por esta galáxia por uma raça antiga. Um silêncio chocado caiu sobre a sala. É por isso que vocês podem cruzar. Terence continuou amargamente. É por isso que as habilidades dela afetam você tão fortemente, humano. Não fomos feitos para ser separados, mas os Vantory construíram um império sobre a mentira de nossa singularidade, nosso direito de governar. E você não escravizou espécies inteiras para proteger essa mentira? Alex perguntou, a discussão evidente em sua voz. Nossa dominância é necessária, insistiu Terence. Sem ela, o caos reinará. A ordem natural deve ser preservada. O técnico no console chamou a atenção de Alex e acenou sutilmente. O farol estava pronto. Você está errado, Alex disse avançando. A humanidade aprendeu que a diversidade traz força, não fraqueza. Perspectivas diferentes, habilidades diferentes. Juntos, eles criam algo maior do que qualquer espécie isolada poderia alcançar sozinha. Terence riu friamente. Sentimentos nobres de um homem que escolheu viver sozinho em vez de entre os seus semelhantes. A alfinetada atingiu o alvo, mas Alex sentiu a presença de Neri ao seu lado, estabilizando-o. Eu estava errado, ele admitiu. Eu pensei que o isolamento me protegeria da dor. Em vez disso, apenas impediu a cura. Ele olhou para Neri, encontrando força em seu olhar. Às vezes é preciso alguém completamente diferente de você para mostrar o que você tem perdido. Os pacientes de Terence claramente haviam se esgotado. Chega de filosofia, entregue a mulher alinhada e os dados, ou morra onde está. Há uma terceira opção. Alex respondeu calmamente. Ele acenou para o técnico, que pressionou uma sequência no console. O farol se ativou com um zumbido agudo. Seu sinal se espalhava pela atmosfera. Simultaneamente, a marca de Neri brilhou com uma intensidade ofuscante. Os guardas Vantory caíram de joelhos, segurando as cabeças em agonia enquanto seu sinal disruptivo sobrecarregava seus implantes neurais. Apenas Terence permaneceu em pé, embora claramente afetado. O que você fez? Ele ofegou. Eu transmiti a verdade, disse Neri, não apenas para os humanos, mas para cada nave Vantory em um raio. Seus soldados saberão que foram enganados. Seu império é construído sobre a enganação, e a enganação não pode resistir à verdade. Terence avançou com uma velocidade surpreendente, uma lâmina de energia se materializando em sua mão. Alex o interceptou, os dois homens colidindo com o chão em uma luta desesperada. Apesar de sua força aprimorada,
Terence se viu enfrentando a determinação bruta de Alex. Você luta bem para um fazendeiro, Terence sibilou enquanto se agarravam. Eu protejo o que é meu, Alex rosnou de volta. Com um surto de força, Alex prendeu o braço armado de Terence e desferiu um soco no rosto do comandante. A cabeça do Venturi se inclinou para trás, os olhos negros se arregalando em choque. Isso é por destruir minhas colheitas, disse Alex, desferindo outro golpe. E isso é por ameaçar Neri. Antes que Terence pudesse se recuperar, Davis estava lá, restringindo o comandante com algemas energéticas. O exército humano estará aqui em minutos, informou Davis friamente. Seus planos de invasão estão expostos, suas forças comprometidas. Acabou. Terence enfrentou contorcido de fúria, mas havia também algo mais ali. Medo. Você não entende o que fez. A hierarquia irá colapsar séculos de ordem, destruída. Não destruídos. Neri corrigiu, aproximando-se deles, transformados. Seu povo não perderá sua identidade ao reconhecer sua conexão com os outros. Eles ganharão uma nova compreensão de seu lugar no universo. O distante trovão de navios humanos se aproximando preenchia o ar. Através da porta quebrada da instalação, podiam ver múltiplas embarcações militares descendo em direção ao posto avançado. Enquanto as forças humanas asseguravam a instalação e levavam os prisioneiros Venturi sob custódia, Alex encontrou um momento tranquilo com Neri. Você sabia o tempo todo, ele disse, sobre nossa ancestralidade comum. Ela acenou com a cabeça. Meu povo preservou o conhecimento por gerações, esperando o momento certo para revelá-lo. Quando os Venturi começaram sua expansão, soubemos que esse momento havia chegado. E nós? Alex perguntou, segurando suas mãos nas dele. O que aconteceu entre nós foi apenas parte da sua missão. Os olhos de Neri se suavizaram. O que aconteceu entre nós foi inesperado, Alex. Elani pode compartilhar sensações com muitas espécies, mas o que nós experimentamos, o eco solitário, isso é raro até mesmo entre os da minha espécie. Ela colocou a mão contra a bochecha dele. Eu cheguei à sua porta fugindo da morte. Nunca esperei encontrar a vida novamente. Alex a puxou para perto, a corrente agora familiar de emoção compartilhada fluindo entre eles. O que acontece agora? Depois que tudo isso acabar, os governos humano e Elani formarão uma aliança contra a ameaça Venturi. Haverá conflitos pela frente, mas também esperança por um novo entendimento entre nossos povos. Isso não é o que eu quis dizer, disse Alex suavemente. Neri sorriu, seus olhos azuis luminosos. Eu sei, eu estava esperando. Talvez haja espaço na sua fazenda para um cientista alienígena que se apega bastante às colheitas da terra e aos agricultores da terra. Alex riu, o som o surpreendendo pela facilidade. Acho que isso pode ser arranjado, embora eu deva te avisar. É uma vida tranquila. Depois de toda essa agitação, o silêncio soa perfeito. Ela se inclinou para ele, seu cabelo prateado capturando a luz do sol. Além disso, tenho a sensação de que a vida com você nunca será verdadeiramente tranquila. Alex Hunter. Enquanto naves humanas pousavam e equipes médicas atendiam os feridos, Alex olhou para o horizonte, ansioso pelo amanhã. A fazenda, seu refúgio por 15 anos, agora se tornaria um novo lar, ao lado de Neri, que cruzou as estrelas para encontrá-lo. Você sabe, disse Alex, envolvendo um braço em torno da cintura de Neri. Para um alienígena nu que apareceu chorando na minha porta, você se revelou uma verdadeira aventura. Neri riu, e o som se espalhou pelo vale, como uma promessa de um futuro juntos.